Olá, muito boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar mais um boletim de mercado, olhando para o mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. Hoje foi dia de relatório do USDA e o USDA trouxe a primeira expectativa, a primeira previsão de safra lá dos Estados Unidos. Trouxe alguns números importantes para serem analisados, aumentando inclusive os estoques, enfim, elevando aí tanto o estoque lá nos Estados Unidos para a próxima safra em relação a essa última, quanto o estoque no mundo. No entanto, o mercado que poderia ser negativo deu de ombros um pouquinho aí para esse relatório do USDA. Aparentemente é um relatório que não tem muito mais vida longa, ou que deve influenciar pouco daqui para frente, e acabou encerrando com altas, principalmente para a soja em Chicago. Vamos entender por quê, e quem nos ajuda nesse entendimento é o Ronaldo Fernandes, direto lá da Royal Rural. Está aqui já o Ronaldo com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado mais uma vez por nos ajudar aí em dia de relatório, principalmente a entender o comportamento do mercado. Pelos números do USDA, pelas novidades que o USDA trouxe, não deveria ter sido um dia mais para negativo do que para essa alta de 10 a 12 pontos aí nos primeiros vencimentos? O que aconteceu, Ronaldo? Boa tarde, Alex. Bom, vamos lá. Eu acho que o mercado ficou um pouco confuso com esse relatório aí. Primeiro, antes da gente evoluir na análise do relatório, é importante a gente entender que o relatório de maio, ele é muito importante porque ele traz a primeira impressão da próxima safra. O hemisfério norte, ele já está nessa próxima safra, né? Quando a gente fala de Estados Unidos, China, Rússia, Ucrânia, eles já estão ali na safra 25. Mais para baixo aqui, Argentina, Brasil, Paraguai, a gente ainda está na safra 24. A gente ainda está em desenvolvimento da safrinha 24, que vai ser colhida para o milho. A soja acabou de ser colhida. Então o mercado, ele entende que esse relatório de maio, ele é uma estatística, ele é calculado, mas nada mais do que um chute ainda, Alex. Eu acho que o que é mais importante para nós agora, como análise, é as mudanças que aconteceram dessa safra que a gente está agora, da safra 24. E aí quando a gente olha para a soja, a mudança talvez ali um pouco mais esperada, que não aconteceu, foi justamente para a produção brasileira. Todo mundo especulava o que o FDA ia trazer de corte para a produção do Brasil de soja. Estava em 155 milhões de toneladas, sobretudo olhando por essa situação do Rio Grande do Sul, o que seria a perda, porque o mercado espera algum número oficial. O CPEA já estava tentando ali fazer um levantamento e o mercado começou a entender o número próximo a 3 milhões de toneladas de redução. E aí o mercado internacional esperava esse número oficial e colocou ali um pouco do FDA como responsável por isso. Só que não aconteceu. O corte foi bem pouco, de 155 para 154 milhões de toneladas. E de quebra ainda coloca a próxima produção em quase 170 milhões de toneladas. O que acontece é que o mercado resolveu esperar, vai olhar muito mais para o relatório da Conab do que para o relatório do FDA. Semana que vem tem Conab e eu acredito que o mercado internacional pode dar um crédito e um peso muito maior para esse número de produção do Brasil. Mas antes da gente evoluir, talvez seja importante dizer, Alex, para a nossa audiência, que ainda assim é muito cedo para a gente falar em um número preciso, um número exato do que o Rio Grande do Sul pode perder ali, não só das colheitas das lavouras que estavam em campo, não só pela qualidade das lavouras que não foram tão impactadas, mas também pelos silos que estavam ali que foram atingidos. Para ter uma ideia, algumas regiões ali, o Rio Guaíba, por exemplo, tem chuva marcada de hoje até quinta-feira para o Rio Grande do Sul. Se o Rio Guaíba não subir mais o nível da água, que está acima de 3 metros, que está próximo de 5, se ele não subir, demora cerca de um mês para ele voltar ali para o seu estado próximo do normal. Então é muito lento, é muito moroso, não dá para medir qual que é o tamanho da perda do mercado de soja, da quantidade de soja para o Rio Grande do Sul. Então o mercado internacional, acredito que ele absorveu um pouco disso com esse relatório do FDA, embora vai olhar para o número da Conab para tentar dar o maior peso, e me chamou muita atenção, olhando para a soja, a China manteve ali os seus
105 milhões de toneladas de importação para esse ano, mas eles trouxeram um crescimento para o ano que vem, 109 milhões de toneladas. E o milho me chamou muito mais atenção do que a soja nesse relatório, que foi um corte expressivo para as exportações da Argentina, né? O USDA saiu de 42 para 38 milhões de toneladas, 4 milhões de toneladas a menos a Argentina entregando de milho. É o reflexo da cigarrinha, cortaram um pouco ali também da produção, mas como o USDA não pode deixar de ser o USDA, cortou as exportações do Brasil e da Argentina, do Brasil saindo de 52 para 50, mas ainda tentou ali compensar aumentando a exportação dos Estados Unidos e da Ucrânia. O fato é, esse relatório de maio, ele é muito mais impactante dos números dessa safra 24, mas o mercado vai olhar muito mais para clima agora para entender se esses números são possíveis de ser realizados ou não, Alex. Então já acontecia um movimento no mercado antes do relatório, a gente já tinha uma pressão por outros fatores, o mercado continuou considerando esses outros fatores. Esse relatório ele não é um relatório de tendência, ele é um relatório de expectativa para saber se o clima vai deixar ou não concretizar esses números, Alex. Bom, mas então, na sua opinião, o que mexeu com o mercado hoje, Ronaldo? A gente já tinha várias coisas imperando. Para o milho e para o trigo, já abriu numa severa alta ali. A gente tem um trigo com mais de 4% para alguns contratos. O milho estava com 1%, depois o relatório subiu um pouco mais. A gente amanhece com geadas nos Estados Unidos, embora as geadas ali não atingiram os campos de milho e trigo, mas o clima nos Estados Unidos ele não está trazendo nada catastrófico ainda, mas ele está trazendo algumas preocupações. O solo bastante encharcado, por mais que a gente não tenha chuvas por alguns dias, a condição do solo vai atrasar um pouco o ritmo de plantio, e tem chuva marcada, que o medo é que atrase o ritmo de plantio. Mais do que isso, geadas na Rússia. A Rússia chegou a declarar estado de emergência em alguns estados por conta de geada. Então as geadas, a gente imagina que vai impactar na qualidade do trigo. A Rússia sozinha ela é responsável por mais de 20% da exportação de trigo mundial, 11% da produção, é o maior exportador de trigo do mundo. E esse ano o trigo e o milho vão andar muito correlacionados. A gente teve no ano passado um prejuízo muito grande nas lavouras de trigo dos Estados Unidos. Esse ano a expectativa era que se recuperasse, não estão se recuperando 100%. Então o trigo chegou no início do ano ali nas suas mínimas, agora tentando recuperar. Então a gente tem um impacto climático que bate em cheio no trigo, pelas qualidades tanto das lavouras americanas quanto das lavouras da Rússia, e o milho ele vai acabando caindo nessa correlação. A soja também tem a correlação com esses três produtos. Só que a soja ela tem um fator até novo e até engraçado do ponto de vista da notícia, conforme ela foi divulgada. A gente acorda hoje com os Estados Unidos acusando a China de adulterar o óleo de cozinha. Os Estados Unidos ele importa uma quantidade até significativa de óleo de cozinha usado. Aqui no Brasil a gente fala o UCO, né? O UCO, que é Used Cooking Oil. E os Estados Unidos ele paga um valor até interessante por esse óleo, porque ele usa ali de incentivos fiscais, porque é um óleo que ele é considerado um óleo limpo, renovável, porque ele já é um óleo usado, então é um óleo reciclado, e ele vai ser destinado para fazer biocombustível. Só que nos Estados Unidos é estritamente proibido o uso de óleo de palma para biocombustível, porque os Estados Unidos diz que para produzir óleo de palma tem um desmatamento muito grande, então eles vão preferir óleos de soja, óleos renováveis, e esse óleo de cozinha usado, eles falam que emite menos poluentes, então tem-se um incentivo para comprar esse óleo. E aí hoje os Estados Unidos emitem uma nota de acusação dizendo que a China está misturando outros óleos nesse óleo de cozinha. Não é só os Estados Unidos, a União Europeia também já estava com investigações dizendo que a China já estava fazendo isso. E aí vários órgãos, o EPA, o NOPA, vários órgãos dos Estados Unidos começam a pedir mais fiscalização, e a Casa Branca começa a cogitar até uma taxação para esse óleo de cozinha. O que é o benefício disso? Se os Estados Unidos reduz ou abandona esse óleo, é mais consumo de óleo de soja, isso favorece o óleo de soja americano. Então a gente tem uma alta super expressiva para o óleo, e a soja ela acaba tentando sentir isso. Mas o ponto interessante, Alex, é que a gente vê o seguinte: tanto de coisa que está acontecendo agora. Veio o relatório com esses cortes
para o Brasil. O mercado sabe que pode esperar mais corte ainda de produção, aumento de importação para a China, possivelmente maior uso de óleo nos Estados Unidos, geadas ali na Rússia e nos Estados Unidos, e mesmo assim a gente vê uma dificuldade de Chicago se sustentar muito acima dos $12 por bushel. Esquece o contrato de maio, que ele teve uma alta mais expressiva, porque maio já está aí, já está fechando. Semana que vem a gente já não tem mais maio na tela, então é mais especulativo no sentido de entrega. Mas a gente vê que Chicago, para a soja, não está conseguindo ter uma vida útil muito longa, acima de 12, e para o milho, sempre tentando chegar a $5 por bushel e também não consegue. Isso me leva a olhar para um outro cenário, um pouco fora da produção agrícola, mas que impacta a gente em cheio, que nós estamos tendo de novo ao redor do mundo crescente de inflação. Tanto o Brasil como os Estados Unidos, os dados agora estão indicando para o mundo inteiro que a inflação pode voltar a subir, que as taxas de juros não estão conseguindo controlar como se esperava. E aí a gente dificilmente vai ver que os governos deixarem a inflação voltar a subir. E o que se bate em inflação? Você sobe juros para bater em quê? Para bater em energia e para bater em alimento. Então eu acho difícil agora a gente ter um movimento de alta muito forte, porque a gente tem paralelo os governos trabalhando para baixar a inflação. Agora, tudo isso que eu estou dizendo de inflação, de governo tentando bater, não consegue se sustentar se o clima apresentar uma situação muito adversa. Então a tendência agora ela não está numa formação clara. A gente teve um aumento de alta, um aumento do preço da soja agora, infelizmente por causa de uma catástrofe. A gente ainda tem dúvidas sobre o que o Rio Grande do Sul vai deixar de entregar para o mercado. Então não tem como ninguém vir agora dizer assim, eu acertei dizendo que o preço ia subir. A gente diversas vezes aqui disse, olha, tem uma tendência de alta para o segundo semestre. Você me fez uma pergunta várias vezes, Ronaldo, então você sugere para o produtor vender no segundo semestre? E em muitos momentos a gente disse, olha, nós acreditamos numa tendência de alta, mas não era pelas razões, ninguém poderia dizer que sabia que teria uma tendência de alta pelas razões que estão acontecendo agora. Então essa alta que nós temos agora no Brasil, ela é uma alta que acabou fazendo Chicago voltar para os 12, mas não é um momento claro, não é uma tendência clara, porque pode se dizer consolidada para o segundo semestre. Por isso eu ainda entendo esse momento soja no porto acima de 130, 135, 136, ainda como um momento de oportunidade, até porque dessa semana para cá o frete começou a ter um movimento de alta e pegar parte desse ganho. Então eu olharia com muita atenção, com muito pé no chão, para não talvez criar-se a imaginação de que vai continuar subindo o tempo todo e deixar mais uma oportunidade passar, Alex. Então vamos pontuar então direitinho. O que poderia ser tendência para o mercado, para a precificação então a partir de agora? Aparentemente esses fatores de hoje são frágeis e não têm vida longa, né? Não trazem uma tendência de mais longo prazo aí para o setor. Mas o que poderia vir a ser tendência então? Inflação, você citou aí, e clima? Acima de qualquer coisa o clima, até acima de inflação. Agora, por exemplo, falar da importação do óleo de cozinha lá dos Estados Unidos pela China. É menos de 2 milhões de toneladas que eles importam. Então é um impacto no óleo muito forte, 4%, mas não é um impacto que a gente pode falar assim, isso vai ficar imperando ali por muito tempo, vai mudar o mercado. Não vai. O que de fato trouxe a gente para os $12 por bushel, infelizmente, foi uma tragédia. E, infelizmente, o mercado ele não está dando as devidas proporções e importâncias para o que está acontecendo no Rio Grande do Sul no sentido do mercado da soja. Não estou falando aqui de vida humana, não estou falando da solidariedade, até porque a gente aqui também está ajudando da forma que nós podemos. Nós temos clientes no Rio Grande do Sul que a gente tem tentado manter contato e os nossos clientes não foram atingidos ali conforme a gente tem visto muitas famílias sendo atingidas na grande mídia, mas o mercado, quando olha para o cenário de soja e para o cenário de milho, ele ainda não absorveu o tamanho do impacto. E esse tempo ele não vai ser agora nas próximas semanas. Pode demorar meses para o mercado entender o que foi perdido de soja no Rio Grande do Sul. Eu estou falando só numa região ali
pode demorar mais de um mês para as águas voltarem ao normal, se não chover mais. E tem chovido ainda, e tem previsão de chuva ainda pelos próximos dias. Então vai demorar para o mercado entender, absorver essa situação do Rio Grande do Sul. O primeiro impacto foi levar a soja acima de $12, chegar ali a 12,5, 12,5, mas ele voltou olhando de volta para o desenvolvimento das lavouras americanas, para a situação da colheita na Argentina. Então, para criar tendência, o tema soberano agora, ou vou dizer o fundamento acima de qualquer coisa, é o clima, fator climático nos Estados Unidos. Conforme a gente for começando a ver a qualidade das lavouras, isso é o que vai impactar para Chicago. É importante o produtor brasileiro entender que Chicago, antes de ser o preço da soja no mundo, é o preço da soja americana. Então, se nos Estados Unidos houver um quadro de oferta maior do que a demanda, houver ali uma produção um pouco acima do normal, Chicago vai sentir primeiro a situação em cenário interno dos Estados Unidos. E o nosso preço ele vai ser ajustado pelo prêmio. O problema é que o prêmio veio subindo, parou aquele movimento de alta que estava no ritmo, continuou subindo, mas no ritmo muito mais desacelerado, e Chicago está muito mais volátil. Então eu entendo agora que a gente teve mais um momento de respiro, a gente teve mais um momento dos preços indo para patamares melhores, mas eu continuo acreditando que, a não ser que o clima dê um sinal estritamente claro de que haverá quebra, sobretudo ali nos Estados Unidos, de que o trigo vai ser catastrófico, a gente ainda tem nesse momento um olhar de oportunidade do que como tendência, Alex. Agora eu vou dizer de novo e vou enfatizar sempre isso. A gente está numa transição de El Niño para Enzo para Laninha. O que o mapa mostra hoje, ele pode não acontecer para amanhã. E, surpreendentemente, esse ano a gente viu no Mato Grosso mapas não marcando chuva e as chuvas acontecendo mesmo sem aparecer no mapa, em sentido benéfico para as lavouras. A gente tem escutado, e assim, não só escutado, eu realmente vi colheitas já acontecendo agora. A gente está em 10 de maio e a gente já acompanhou algumas entregas, tanto no Mato Grosso como em Goiás. Então, o clima para o milho, ele já chegou ali perto de uma definição onde a perda ela já não seria tão significativa caso a gente esteja alguma situação climática diversa. Mas para sojas lá nos Estados Unidos e para o milho lá nos Estados Unidos ainda dá tempo de acontecer tudo. Então o mercado ele não colocou tudo no preço ainda, mas ele vai tentar olhar com o olhar de que o clima vai se desenvolver bem ali. Então a gente tem os preços tentando subir, mas não conseguem. Então, olhar para o clima agora, acima de qualquer coisa, a gente tem chuvas marcadas para esse final de semana ali nos Estados Unidos, pode atrapalhar um pouco o ritmo do plantio, nada que seja muito estressante, mas vai ter assim algum momento de preocupação, é olhar para o clima e depois para esse cenário que eu estou falando inflacionário. Se a inflação volta a subir, volta a apertar, dificilmente eu acredito que os governos vão ficar parados, falando do governo do Brasil não, estou falando do Banco Central, os governos ao redor do mundo. Uma das coisas que fez com que os preços viessem para esses patamares muito mais baixos do que nós fechamos 2023, foi sobretudo pressão inflacionária, para bater em energia e para bater em alimento, Alex. Muito bem. Ô, Ronaldo, entendemos o contexto no cenário internacional, mas e olhando para o Brasil, o que dá para a gente traduzir do que está acontecendo por aqui? No Brasil, na semana passada, começou um rumor no mercado que a China ia abandonar o Brasil e voltar para os Estados Unidos, porque o Rio Grande do Sul ali estava com esse problema, isso poderia impactar na logística, nos portos dali, só que parece que a China tem um conhecimento mais a fundo do Brasil do que esses rumores de mídia lá fora. Porque não impacta. Onde tem soja para entregar, vai continuar entregando. A gente está vendo sim um movimento de alta nos fretes, acaba comendo um pouco dessa alta que nós tivemos recentemente. Essa alta dos fretes ela pode ter o seu motivo ligado à situação do Rio Grande do Sul, mas também como uma tentativa de antecipar a entrada da safrinha esse ano do milho, que vai entrar um pouco mais cedo. O fato é que o frete subiu um pouco, mas a China continua olhando para o Brasil. A soja brasileira ela chega em torno de $20 a tonelada mais barata do que a soja americana chega lá na China. Então o Brasil continua sendo um cenário atrativo.
Um ponto negativo nesse lado é que enquanto a China olha só exclusivamente para o Brasil, isso bate em Chicago. E, como eu estou falando, a gente não está vendo o prêmio corrigir com a mesma velocidade. A gente está vendo Chicago subir ou cair mais rápido que o prêmio consegue se ajustar. Então, esse ponto é preocupante. Eu considero 135 um preço que não estava, estou falando preço Porto, que não estava no radar de ninguém. A gente falava de 130, 131, acredito que a gente chegou a falar algo em 133 ali. Olha, porque a gente vai medindo a paridade, a gente vai tentando antecipar um prêmio, e o dólar também deu vários momentos de oportunidade, e a gente chegava ali a falar em 130 como alvo, ou possivelmente 133. Chegou a 137. Claro que também ninguém quer acertar no olho da mosca. Quem tenta acertar sempre no olho da mosca acaba errando mais. A gente sempre quer estar próximo ali de uma assertividade de nível interessante. 137 é um preço que ele não estava no radar. Então a gente pode dizer que é um preço extraordinário, no sentido de fora do ordinário. Então eu continuo acreditando que são preços como oportunidade. Não consigo ter fatores hoje para entender que o mercado vai aceitar tudo que está acontecendo como tendência para continuar subindo. Hoje, eu acredito que o mercado está sendo impactado por fatores que não tinham como prever, essa situação do óleo hoje, propriamente a situação do Rio Grande do Sul, mas logo ele vai querer se ajustar olhando para o cenário americano. Tem um fenômeno, vou chamar assim, Alex, que quando a gente está em curso de plantio e desenvolvimento, Chicago tem alguns momentos que ele se isola do mundo e ele olha especificamente para o que está acontecendo nos Estados Unidos. E a gente teve hoje o SDA dizendo que o cenário americano vai tentar mirar os 122, 121 milhões de toneladas, que é uma produção muito melhor do que a gente teve esse ano. Então, à medida que a gente fosse aproximando de concretizar esse volume de produção e à medida que a gente fosse aproximando de fato da colheita lá dos Estados Unidos, eu não tenho hoje argumentos para acreditar que Chicago se sustenta nesses 12. Ele tende a vir buscar mais próximos dos 11. Então, olhando para isso, todo esse cenário, eu acredito que o preço que a gente tem hoje no Brasil, 135 no Porto, ou 136 que seja, ainda são preços interessantes para pensar em vender. Talvez, se não quiser vender agora, tentar ali uma negociação para uma entrega um pouco mais na frente, julho, agosto, e aí você acaba pegando prêmios melhores, né? E acaba pegando preço até melhor do que esse que eu estou falando. Tentando fazer uma negociação agora, mas para um período um pouco mais distante. Safra nova também vale essa regra, Ronaldo? Safra nova, você está falando 25? 25. Do Brasil, não dos Estados Unidos, no né? Brasil. Daqui. Já negociar, enfim, já fazer algum tipo de proteção. Eu acredito que vale também. Teve vários momentos que a gente conversou aqui que eu falei assim, eu não compraria agora os insumos e venderia alguma coisa para 25. Isso, sei lá, faz 2 meses, 1 mês, que a gente tinha uma relação que ainda não estava se justificando. Hoje eu estou olhando o dólar como um ponto muito sensível para essa conta, Alex, porque é o seguinte, aqui no Brasil, a gente vai entrar num período de fechamento de ciclo em 2024. Essa reunião do Copom agora, quarta-feira, ela foi muito simbólica para o mercado e trouxe para a gente, para quem faz análise de dólar, um sentimento muito temerário pela situação política no Brasil. Porque você vai ter no Copom, em 2025, uma renovação de quase toda a bancada da diretoria ali. Então, a gente teve agora, na reunião de quarta-feira, todos os membros que foram indicados pelo Bolsonaro votando para cortar 0,25 pontos na Selic. E todos os membros que foram indicados pelo Lula votando para cortar 0,50. O que eu estou querendo dizer com isso? No ano que vem... A decisão deixa de ser técnica e passa a ser política, né? E passa a ser política. E no ano que vem a gente vai ter uma renovação do comitê, muito mais membros indicados pelo governo do que pelo governo anterior, pelo governo atual do que pelo governo... Então, ou seja, falando bem abertamente, a gente vai ter no Copom de 2025 muito mais membros do Lula do que do Bolsonaro. E essa votação de quarta-feira agora, mostrando que os do Lula votaram para um lado, os do Bolsonaro votaram para o outro, é exatamente isso que você está falando. Nos dá a entender, não é nem para mim, é para o mercado. Dá para entender o mercado que vai ser uma decisão muito mais olhada
pela política do que pela necessidade de controle de inflação. E isso traz para a gente uma dúvida muito grande para o dólar, porque o dólar, você tinha ele ali no máximo de 4,90, no máximo até 5,10, que é o que ele está circundando hoje ali, 5,15. Porque você estava olhando exclusivamente para o cenário americano. Se os Estados Unidos cortar a taxa de juros 2 vezes ou 3 vezes, o dólar fica em tal patamar. A dúvida era o que os Estados Unidos ia fazer com a taxa de juros, que isso por si só já é um fator muito pesado. Aí agora a gente tem o Banco Central do Brasil entrando em linha de cheque. Então, respondendo a sua pergunta, para 2025, eu acredito que o dólar vai nos dar muitos momentos de oportunidades melhores até do que a gente está tendo agora. Não acredito que a gente está em preços que não sejam atrativos para fechar. Eu sempre falei aqui que em 2025 o mercado ia tentar jogar o preço da soja para baixo de R$ 100 a saca, quase que generalizado. Eu continuo acreditando nisso, porque eu vejo Chicago perdendo mais força, mas eu acredito que daqui até lá o dólar vai ter momentos de pico muito fortes, e aí é para ficar atento. Sempre que o dólar superar ali a casa dos 5,20, que isso pode acontecer, tentar travar alguma coisa e depois eu acredito que o mercado volta. Mas essa situação do Banco Central vai ser um ponto de muita dúvida daqui até o final do ano. É verdade. Bom, Ronaldo, você trouxe para a nossa discussão do mercado interno a questão do prêmio, né? E a questão do frete. O frete, ele impacta tirando renda do produtor, é isso? Na maioria das vezes, sim, né? É raro os momentos que a gente vê que o comprador assume ali uma... A gente vê isso acontecer normalmente em período de colheita. O cara travou um frete, travou o preço, contrato antecipado. Mas quando a gente fala de contrato spot, que é o preço que é para ser buscado disponível agora, infelizmente, quando tem uma alta de frete, o comprador tenta tirar essa alta do preço da venda. Então, esse momento que a gente teve agora de soja saindo de 126 ali no porto, eu estou falando em menos de um mês e meio, saiu de 125, 126 para 135, 136, foram poucas vendas que foram aproveitadas nesse nível em que o frete não começasse a tirar. Então, essa semana a gente já teve um momento de alta, a gente percebeu produtores querendo vender mais soja, segurando um pouquinho mais do milho, por causa dessa alta que ficou mais atrativa para a soja, e aí muitos produtores se surpreenderam na hora que vieram para o mercado, porque muito produtor, sobretudo quem acompanha a gente aqui, Alex, vai fazendo essa conta, porque na nossa conversa diária, a gente tem um bate-papo todo dia com o produtor através de áudios que a gente manda. E aí eu sempre falo, olha, pega o preço do porto, tira o frete para a sua região para você negociar. E aí os produtores vão fazendo esse exercício todos os dias, vão fazendo a conta de paridade todo dia para não perder argumento na hora de vender a soja. E aí muitos na hora que vieram vender a soja essa semana se surpreenderam, falaram, eu tirei o frete, e aí quando eu fui argumentar, mas você pode me pagar um pouquinho mais, ou o comprador, não, o frete já não é esse, o frete aqui de Rio Verde para Goiás, para Porto, já teve negociações de frete de R$ 20 a tonelada, R$ 20 a tonelada, perto de R$ 20 a saca, não R$ 20 a tonelada. E aí a gente teve uma alta fora da expectativa, fora do comum. E aí isso o comprador acaba tentando tirar um pouco do preço de venda. Por isso que eu estou falando que seria um momento para o produtor ir aproveitando esse preço no porto antes que vão surgindo esses custos que vão diminuindo esse valor de porto, Alex. Muito bem. Bom, temos aí, portanto, uma análise do mercado internacional, do mercado interno, enfim, sempre com esse cuidado de trazer fatores e informações que possam mexer com os preços daqui para frente. E, obviamente, que tudo isso é para ajudar na sua tomada de decisão. Seja na hora de fazer a comercialização, seja na hora de esperar um pouco para fazer essa comercialização, comercializa a safra nova, comercializa a safra velha, enfim, todos esses argumentos para te ajudar a entender um pouquinho mais da evolução do mercado. Então, fica aí dicas importantes trazidas pelo Ronaldo Fernandes aqui para a gente. Ronaldo, meu caro, muito obrigado, viu, por mais uma vez
está aqui com a gente em dia de relatório do USDA. Sei que é corrido, sempre que tem relatório do USDA, sempre tem que apagar incêndio, sempre tem que entender o mercado, enfim, principalmente a partir do relatório, desenhar novas tendências e oportunidades aí para os preços, mas você nos ajuda bastante aí trazendo essas informações. Dia de relatório é até engraçado. Acaba de sair o relatório, a gente manda, o pessoal já liga assim, na hora, não deu 30 segundos. E aí, o que deu? Eu não li ainda. Pera aí, deixa eu ler para ver o que é que a gente pode tirar. Alex, obrigado, a gente sempre vai estar à disposição. Eu quero convidar o pessoal que está assistindo a gente aqui a ir lá no nosso Instagram, acompanhar a gente por lá também, que o nosso esforço é sempre estar entregando informação relevante à medida do possível lá também nas nossas redes sociais. Royal.rural, acompanhar a gente lá no Instagram. Isso aí. E a gente aqui no Notícias Agrícolas está de olho nos 100 mil inscritos no YouTube. Então, se você está no YouTube acompanhando a gente, faça sua inscrição aí para a gente alcançar esse nível em breve. Obrigado, Ronaldo. Grande abraço, meu amigo. Até a próxima. Até, um abraço. Tá aí, Ronaldo Fernandes, Royal Rural, aqui com a gente, traduzindo aí um pouquinho do mercado e trazendo todos os fatores que podem influenciar na precificação não só da soja, como de produtos como milho e o trigo também. Deixa eu passar para vocês como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo na tela agora preço de soja. Maio acabou encerrando com 12 pontos de alta, 12 pontos mais 25, a 12 dólares e 5 centes por bushel. O julho, 12 dólares e 19 centes por bushel, 10,5 de alta. O agosto, 12 dólares e 20 centes por bushel, 10,25 de alta. E o setembro, 12 dólares e 7 centes por bushel, com 7 pontos de alta. Esses são os números da soja. Para o milho, a gente também teve um dia positivo, em torno aí de 13 pontos nos primeiros vencimentos. Maio fechou a 4 dólares e 55 centes por bushel, 13 pontos de alta. Julho, 4 dólares e 69 centes por bushel, 13,25 de elevação. Setembro, 4,80, uma alta de 13 pontos. E o dezembro, 4 dólares e 92 centes por bushel, subindo 12 pontos. E a gente teve também variação positiva para o trigo, alta até mais expressiva por conta das geadas relatadas aí pelo Ronaldo lá na Rússia e nos Estados Unidos. Julho, 6 dólares e 63 centes por bushel, 26 pontos de alta. Setembro, 6,82, 24 pontos mais 75 de elevação. E o dezembro, 7 dólares e 5 centes por bushel, alta de 23 pontos. Muito bem, são os números já de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.